Olá, 1 Coríntios 2, o versículo 9, diz o seguinte: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja bem, nós estamos passando um momento no nosso estado, no nosso país, e mundialmente falando, estamos passando um momento de muitas perdas. Muitas pessoas têm se despedido dessa vida terrena e têm partido para uma outra vida. Muitas famílias, se não todas, já perderam de alguma forma, algum dos seus familiares, ou então perdeu algum amigo para essa terrível pandemia. E isso causa um grande sofrimento em nós, ficamos angustiados. Quantas igrejas têm perdido seus pastores? Quantas igrejas têm perdido os seus membros para essa pandemia? Jovens, velhos, pessoas que ainda tinham muito por fazer, que ainda tinha planos, que tinha projetos. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, para tentar buscar um consolo para essa situação, e nos deparamos com esse texto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, ou seja, jamais penetrou na mente humana, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É momento então de nós seguirmos o mandamento do Senhor de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, eles estão dentro de um propósito que Deus tem para uma vida além dessa. Somos muito apegados a essa nossa vida aqui. Porque a nossa mente limitada não consegue entender que somos forasteiros aqui, que não ficaremos aqui eternamente, mas que o grandioso Deus que criou todas as coisas tem algo muito melhor para nós. E é coisa tão maravilhosa o que Deus tem para os seus, que a nossa mente limitada, ela não consegue entender a grandiosidade de tudo isso. Porque se nós entendêssemos a grandiosidade de tudo isso, quando uma pessoa que parte para a vida eterna, e essa pessoa parte com Jesus, parte na dependência do sacrifício de Cristo na cruz, sabendo que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que essa pessoa está em Cristo, nós sentiríamos alegres de saber que esta pessoa, naquele momento, ela passa a desfrutar de todas essas maravilhas que Deus tem para os seus. A palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que nós precisamos entender para a nossa salvação, isso é muito claro dentro da palavra de Deus. Portanto, nenhum ser humano ficará indesculpável no dia do grande juízo. Porque Deus se revela para nós através das coisas mais simples. Como pode um ser humano não entender que existe um ser superior que governa toda essa natureza que tudo age harmoniosamente? Então nós seremos indesculpáveis no grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas não querem falar desse grandioso dia que o Senhor Jesus vai voltar. As pessoas estão com medo de dizer, porque está ficando feio dizer isso. As pessoas não têm coragem de dizer que existe uma vida eterna, que existe um céu e que existe um inferno, e que o inferno é a separação do homem de toda essa glória que Deus preparou. Mas que o céu é um lugar maravilhoso que o Senhor preparou para os seus.
E quando nós dormimos em Cristo, quando nós morremos em Cristo, não morremos eternamente, mas vamos para o lar celestial, morar com o nosso Deus, com o nosso Salvador. E isso é um grande conforto para nós, porque sabemos que ao partirmos daqui, seremos recebidos pelo Pai Celestial na glória. Mas acontece que aqueles que partem também sem Deus, eles partem sem nenhuma esperança. Eles partem para uma situação aonde a presença de Deus será a pior coisa que eles podem presenciar, porque estarão na presença de um Deus irado. E todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, qual que é a nossa saída? A nossa saída é nos escondermos em Cristo. Não há nada que nós possamos fazer, não tem solução para o ser humano a não ser se apegar ao sacrifício de Cristo, desesperadamente e humildemente pedir ao Senhor que o receba. Precisamos nos esconder em Cristo, precisamos nos apresentar a Deus através do sacrifício do teu Filho, porque assim nós teremos uma vida eterna com o Senhor. Essa pandemia, ela quebrou o nariz de muitas pessoas. Essa pandemia fez com que o homem verificasse e visse que ele não é nada, que ele não tem condição, que um simples vírus, uma coisa que nem visível é a olho nu, que isso está atormentando toda uma ordem mundial. Por isso só resta a nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. O evangelho puro e verdadeiro sempre foi a conversão do pecador. Não existe essa de vida maravilhosa nessa terra, não existe essa de você enriquecer porque você foi para os pés do Senhor Jesus. Existe sim uma promessa de uma vida eterna e o Senhor está com você, seja na bonança ou seja na situação difícil e desagradável. Que o nosso Deus possa nos abençoar e converter os nossos corações dos nossos maus caminhos, converter o coração dos nossos governantes para que eles possam entender que existe um Deus que governa tudo isso e que jamais perde o controle de toda essa situação. Não se engane, meu amado. A história da humanidade não saiu do controle da mão de Deus. Pelo contrário, Deus está governando o mundo com sua mão poderosa e santa. Que o Senhor assim nos abençoe.